Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando mais uma vez aqui nas suas tardes de segunda-feira, abrindo toda a nossa programação de Mundial e você que é no restante da semana, porque você sabe, né? Mundial Podcast é essa versão estendida do nosso Mundial e você, que é um programa da Vibe Mundial que vai ao ar aqui todos os dias às 16h30 e também aos sábados às 7 horas da manhã. Às segundas-feiras eu tenho o prazer de fazer esse programa um pouquinho mais longo, com um convidado mais do que especial, com muita informação interessantíssima, e hoje não é diferente, porque eu estou recebendo ele aqui, que trabalho incrível, que faz, doutor Shira, bem-vindo. Gratidão pelo convite. Eu que te agradeço a presença. Nossa, sabe que eu adoro vir aqui, né? Ah, maravilhoso, você é da casa já, né, Shira? Gratidão. Se você ainda não conhece doutor Shira, tá na hora de se aprofundar, né? Tem vários vídeos dele, né, aqui no canal, entrevistas que nós já fizemos, participações dele, vários cortes que ele também faz, né, de temas bem peculiares, porque o Shira, gente, ele é um querido, já começa por aí, a carinha dele, né? Lutador de jiu-jitsu. Isso aí. Já comecei falando isso. Ah, tem que porque botar nós isso. estávamos falando aqui do quão é importante esse movimentar o corpo, esse exaurir o corpo, né? E a gente vai falar a respeito disso. Ele é fisioterapeuta, tem mais de 20 anos da prática de shiatsu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, pós-graduado em osteopatia, terapia manual e neurociência cognitiva e processos psicológicos. Você vai entender tudo isso. Ele é autor, gente, de um best-seller, foi lançado o ano passado e já é best-seller, que é esse livro incrível que fala de um tema extremamente atual, que é o Serenidade para quem tem ansiedade. Você está nos acompanhando? Tá aí ligado nos 95,7 FM, se liga também no nosso YouTube, porque eu tenho 3 livrinhos aqui para poder sortear para você, não é não? Maravilhoso. Tem 3, ele trouxe 3 aqui para que a gente possa sortear. Você pode participar com a gente, mandar a sua pergunta e quem participar a gente vai fazer um sorteio. Talvez pós-programa a gente se organize e faz. E eu prometo que no final desse podcast ainda vou dar um exercício para controlar a ansiedade ainda, hein? Ai, precisamos, gente. Estamos com uma ansiedade exacerbada. Inclusive, eu ouso dizer que mesmo quem acha que não está ansioso, está num nível de ansiedade, ou menor, ou médio, ou maior, porque nós estamos vivendo uma dinâmica diferenciada, né, Shira? Você sabe que, primeiro, uma ótima tarde a todos. Gratidão pelo convite. Adoro estar aqui conversando com você. E eu sempre falo que, basicamente, nós nascemos para ser ansiosos. Ponto. Tá. Né? Então, quando eu casei, fiquei ansioso. Quando meu filho foi nascer, fiquei ansioso. Quando eu fui me formar, fiquei ansioso. A gente fica ansioso para as coisas boas da vida. É um mecanismo natural do corpo. É normal. Então, é normal. O que eu não posso é sofrer com ansiedade. Então, eu preciso aprender não a eliminar a ansiedade. Eu preciso saber controlar a ansiedade. Então, o segredo é esse. É controlar a ansiedade. Por quê? Porque eu não posso sofrer com ela. O sofrimento que a ansiedade me causa, isso vai deixando o corpo doente. Isso vai dando as dores crônicas no corpo. É isso que dá enxaqueca. É isso que dá no pescoço. É isso que uma das causas de diabetes é a ansiedade. Das causas da pressão alta é a ansiedade, né? Fora outras doenças. Estamos falando de doenças crônicas. Exato. E ansiedade, imagine, a ansiedade é o gatilho para burnout. Então a pessoa entra em síndrome de exaustão completa, né? Por causa que tem uma ansiedade que não foi controlada. Como que eu defino a ansiedade? A ansiedade eu defino assim, se eu falar de uma forma muito simples, né? É eu ficar em estado de alerta o tempo todo. Tá. Então, imagine assim, de uma forma muito simples de falar. Eu sempre dou exemplo de um cachorro latindo nas minhas costas. Então, me assustei, taquicardia, respiração curta, ofegante, uma descarga de adrenalina e cortisol no meu corpo, me contrai inteiro, range os dentes e me preparo. Ou para lutar ou para fugir. Se o cachorro for pequeno, eu luto. Se o cachorro for grande, eu fujo.
Tá. Mas acabou o problema. Não tem mais o cachorro na minha frente. O meu corpo desarma, se reorganiza e volta ao normal. Então, Baixa uma adrenalina. exato. Então o problema é por que eu não saio do estado de alerta. O porquê eu perdi minha capacidade de desarmar o corpo e deixar o corpo se equilibrar. E esse estado de alerta, quando está nesse nível de ansiedade, ele ocorre até quando nós estamos em repouso? Por isso que as pessoas mordem o dente dormindo. Causa do Que é o bruxismo. bruxismo. Exato. Acorda com taquicardia. Exato. Porque o que acontece? Imagine assim, sabe? Eu falo que o maior erro das pessoas é pensar que eu vou dormir para relaxar. Esse é o maior erro. Por quê? Se eu estou exausto e vou dormir, meu corpo está exausto. Ou seja, meu corpo ainda está tenso. Não Então, vai relaxar. eu durmo tenso. Por isso que eu tenho que relaxar para poder dormir. E o que você indica? Para quem tem dificuldade de meditar, por exemplo, eu sempre sugiro tomar um banho bem quente de 10 minutos antes de dormir. Já é um primeiro Já. passo. Então toma um banho bem quente, ainda mais hoje está friozinho, Hoje tá vai ser bom. gostoso, né? Quem tiver banheira, ótimo, né? Que aí o corpo Isso. vai numa... A tensão toda Vai lá. muscular fica na água. Isso, a água quente vai relaxar a musculatura, vai estimular a circulação. Só que assim, saiu do chuveiro, se enxugou, pijaminha quentinho e cama. Direto. Celular na sala, sem ver celular, sem nada. Televisão. Desliga tudo, né? Simplesmente deita forma. e vai. Shira, mas eu não consigo, que eu fico agitado. Eu sei. Aí eu vou ensinar uma respiração no final, que eu quero que todos façam. Por quê? E por que ensina a respiração? Porque a forma mais fácil de controlar a ansiedade é controlando o corpo. E a respiração é o que nós temos de E a mais prático para E a isso. respiração é a forma mais evidente, a forma mais prática, a forma ideal de você controlar a ansiedade. Quando você fala serenidade para quem tem ansiedade, como que você traça essa linha, né? Da serenidade para a ansiedade, para controlar a ansiedade. Então, primeiro eu tenho a ansiedade, Isso. aí eu vou para a serenidade. Quando a gente está ansioso, normalmente a gente fica muito reativo. Né? Então, eu já estou em estado de alerta. Ou seja, já estou armado, preparando um pautar para fugir. Sem ter nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada e já estou armado. Quando acontece alguma coisa, você reage de uma forma muito, muito bruta. E isso vai machucando o corpo. Ou seja, você perde totalmente a sua serenidade. Por quê? A serenidade depende de você sair da reação e vir para a percepção. Estamos falando de emoções? De emoções. Então, quando você sai da percepção, eu falo assim, nossa, pera, por que eu estou tão agitado assim? Preciso disso? Não. Vamos acalmar um pouco? Ótimo. Porque o que acontece? Quando você está em estado de alerta, você perde totalmente a clareza nas ideias. Isso faz com que as suas decisões não sejam as mais assertivas. Tá, não resolva nada num momento assim. Exato. Não fale. É. Você tem um capítulo aqui que você trata do silêncio, né? Exato. Esse momento do silêncio é também você digerir o que está acontecendo, serena, e só depois responde. Só depois revide. Exato. E não precisa nem revidar. É questão de você saber, preciso. É assim que funciona? Para quê? Às vezes, vai ter pessoas, o pessoal de casa que tá nos assistindo, vai ver, vai se identificar com isso. Vão ter pessoas que vão se submeter na sua vida. Tem. E vão falar assim, viu, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Se eu fosse você, faria assim. E você, dentro da sua reação, não se intromete na minha vida, não, porque, para de falar, você está falando besteira. E começa a brigar. Brigamos à toa. Entenda, essa é a maior causa de briga de família. Ponto. Então, quando alguém fala isso pra mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a clareza nas ideias e falar. Ela tá falando uma coisa, mas espera. Essa é a minha verdade? Não. Ok. A sua consciência que está no comando. Exato. E acabou. Eu preciso provar pra ela que eu tô certo? Também não. Acabou.
O assunto acabou. Exato. E isso dá essa serenidade. Porque você quê? não revidou e não foi para o estresse. Isso. Por isso que o segundo passo do meu livro, né, é escolha a sua verdade. O subtítulo do livro, inclusive, é 5 passos para ter maior controle sobre a sua vida e libertar o seu corpo do sofrimento. A ansiedade gera sofrimento. Gera muito Se sofrimento. eu seguir esses 5 passos distribuídos aí ao longo de mais de 150 páginas, tem exercícios, inclusive, Isso. a gente vai aprendendo aos poucos a controlar esse nível de ansiedade. Exato. E só ter a ansiedade saudável. Isso, porque o que acontece? Imagina assim, se eu tenho clareza nas ideias e sei exatamente o que eu gosto e o que eu não gosto, o que é certo, o que é errado, dentro da minha índole, da minha moral, da minha religião, sem fazer mal ao próximo e respeitando a verdade dos outros, eu não preciso me preocupar. Ou seja, a pessoa vai falar assim, Shira, você devia fazer assim, assim, assado. Eu vou olhar para ela e falar assim, pera, essa pessoa tem o que eu tenho? Não. Essa pessoa tem alguma coisa que eu quero? Também não. Os valores dela são os que eu acredito? Também não. Por que eu vou gastar energia com ela? E gastamos, E né? gastamos muita energia, sabe? Não tem lógica. Então eu falo assim, e aí, o que você acha? Falo, ok. E às vezes nem tem tanta importância Isso. assim, né? Então eu falo que a tática do ok é fantástica. E Tática aí, do Shira, o ok. que você acha? Ok. Ok. Acabou a conversa. Mas, Até no WhatsApp, né? Exato. E aí? Porque às vezes as conversas, as brigas começam ali, né? Exato. Né? E aí, o que você acha? Eu falei, ok. O ok não quer dizer nada. E acabou. Você entendeu? Por quê? Mas eu tenho que ter essa clareza. Eu não posso pedir para outra pessoa ter a mesma clareza que eu tenho. Tá, porque ela não é você. E a verdade dela é totalmente diferente da minha. E a gente precisa compreender isso, Isso, né? eu tenho que entender que a forma como eu enxergo a vida, de repente, é diferente do dela. Eu vou respeitar. Eu brinco muito, sabe? Eu sou corintiano. Eu também. A minha família Assumido inteira, a aqui. minha família inteira é palmeirense. A minha Ih, mãe é tadinho. palmeirense. Então, para minha mãe, o Palmeiras é o melhor time do mundo. Pra você é o Ponto. Corinthians. Para mim, o Corinthians é o melhor time do mundo. E acabou. Quando é que briga pro futebol? Quando um tenta mostrar que o dele é melhor que o outro. Aí vem a briga, né? Você não tem Mundial, você não tem Libertadores, que não sei das quantas, tal. É uma briga inútil. Por quê? É briga para saber quem tem razão. Aham. E não para resolver algum problema. Então fica brigando para saber quem tem razão. Ótimo, vou ficar brigando o resto da vida. Por quê? Porque ninguém tem razão. Cada um tem a sua verdade. Eu preciso respeitar. E um dia um ganha, no outro é o outro que ganha. Exato. Então, se para minha mãe o Palmeiras é o melhor time do mundo, bom para minha mãe. Se o Corinthians para mim é o melhor time do mundo, bom para mim. E acabou a conversa. É ruim só quando perde, né? É. Mas aí aceita, brinca Ótimo. e bola pra frente. Exato. Então, o que acontece? Agora, joga isso para política. É a mesma coisa. Ah, porque o destro pensa assado, porque o canhoto pensa assim. Né? Falei, legal. E aí? Isso gera intolerância? E a intolerância tem a ver com a ansiedade? Você sabe que... Você deve pegar isso na clínica, que deve ser uma beleza. Eu vejo muito... Sabe, o que eu penso é o seguinte. Ele pensa para falar, vocês viram, né? Não é qualquer resposta que sai daqui impulsivamente. Ah, não pode ser, né? É. Eu penso o seguinte. Tá faltando diversidade. Mas não diversidade de gênero. Diversidade de respeitar as ideias. Então, tem uma diferença de eu não respeitar mais uma ideia que seja diferente da minha. Que antes a gente respeitava, com respeitava. mais facilidade. Então, qual o problema disso? Aí a internet cai muito nisso. Vou lá na internet, nas redes sociais, vejo um gatinho bonitinho. Ótimo. Que gatinho bonitinho, deu um like. Pronto. O algoritmo leu que eu gosto de gatinho. Ou seja, vai sempre me jogar gatinho. E sempre que eu tiver um cachorro maltratando no gatinho, vai jogar pra mim também. Tá, você vai Porque o ver. algoritmo já me deu isso. Então o algoritmo mostrou, o Shira gosta de gatinho, mas o Shira não gosta de cachorro. Ponto. Ele decidiu. O algoritmo decidiu. Ou seja, o que a internet só vai mostrar pra mim? Isso.
Consequentemente, tudo que for diferente disso, a internet já não me mostra mais. E dependendo do teu nível de compreensão, você vai ficar cada vez com mais ódio dos cachorros. Exatamente. Então, a gente também está aqui dizendo, eu acho que esse é um assunto muito comum, que as redes sociais são geradoras de ansiedade. Principalmente. As redes sociais são geradoras. Por isso que o TikTok é um caso a ser estudado. Por quê? É muito... mas não o que está passando no TikTok, tá? Mas, como é que o celular funciona pro cérebro? Tô cansado, preciso resolver uns pepinos, tô frustrado com a vida. Ah, deixa eu ver um gatinho. Nossa, que bonitinho. Aí, pum, outro gatinho. Quando eu vi, passei meia hora vendo gatinho. Pro cérebro é dopamina em cima de dopamina. Que dopamina é o neurotransmissor do prazer imediato, do prazer rápido. Então, eu fico ali, nossa, que legal, que legal, que legal. E o meu cérebro começa a se banhar de dopamina e não quer mais sair, porque se eu sair das redes sociais, eu tenho que resolver os pepinos. Eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer. É uma fuga, né? É uma fuga. Então, a pessoa fica dentro dessa fuga e não quer sair mais. Aí, quando vem para o mundo real, foi assim, nossa, eu devia ter feito e não fiz. A frustração aumenta, a ansiedade aumenta. E a forma como a gente lida com a tela para essa distração e fuga é muito prática, né? Porque é só um dedo. Exato. E a gente está falando isso não apenas de nós, né? Adultos, que temos um conhecimento do que isso causa dentro da gente. Mas a gente precisa também entender se isso está nos afetando ou não. Sabe? E os adolescentes? Pensa da seguinte forma. Você daria um cigarro para uma criança de 6 anos? De jeito nenhum. Então por que você dá o celular? Não é? Porque para o cérebro é o mesmo efeito. O vício é o mesmo. Porque depois eu vou tirar o celular dessa criança. O que ela vai fazer? Birra. É abstinência. Gente, isso é bem sério, né? Então, o pessoal pergunta assim, Shira, você não tirou o celular do seu filho? Eu falei, não. Por quê? Porque eu nunca dei. Ele com 10 anos não tem Meu filho celular. não tem celular. Não precisa. Nunca teve acesso ao celular? O celular, não. Mas Entendeu? aí você impõe a tua vontade com explicações, que eu acho que é essa uma na grande verdade, dúvida entre na verdade, os pais. não precisa explicar. É só falar que não. Você entendeu? Porque eu tenho 47 anos. O meu filho tem 10. Se meu filho de 10 anos souber mais da vida do que eu, algo está de errado. Tem coisa fora do Tem lugar. coisa fora da caixinha. Então, quem tem que dar os valores para a criança sou eu. Então, eu tenho a obrigação de mostrar para o meu filho o que eu acredito, o que eu acho certo. Lógico, se eu chego em casa, estou cansado, ligo a televisão, fico assistindo, não converso com meu filho, não interajo com meu filho, não brinco com meu filho, Ele vai querer uma distração. ele vai querer o celular. Agora, se eu chego em casa, estou com meu filho, brinco com ele, pergunto o que ele está fazendo, ajudo no dever de casa, meu filho não precisa de celular. Se ele tivesse o celular, o corpo dele já responderia com dores, por exemplo? Você é um especialista em tratamento de dores. Pergunta para os pais quantas crianças têm dor no pescoço com 10 anos de idade. No pescoço aqui, quando a gente está tenso, por exemplo? Isso. Aquela dorzinha de ombro assim, ó. A posição do celular. É a posição do celular e tensão. Já é um gerador também de Exato. problema. E isso causa problemas de postura. Fraqueza muscular. Não mexe o corpo. Então, a criança vai ter uma coluna fraca, porque ficou o dia inteiro sentada. Esses ossos também, aí, né? Tem essa questão, vai. Um adolescente, vamos falar, tem 10 anos, tem 13, tem 15, não importa. Ele está sempre na mesma posição, utilizando o celular, ou o tablet, ou o computador. Muitas vezes para a escola, sim, mas o não movimentar é um agravante para a saúde deste jovem já na adolescência e não apenas na vida adulta? Vida é movimento. Ponto. O cognitivo só é estimulado a partir do corpo tiver movimento. Então, Perfeito. quando você tem uma criança recém-nascida, eu não fico pensando em como é que eu vou fazer ela estudar, ficar dando letrinha para ela. Não, preciso saber como é que ela vai se mexer. Eu preciso ajudar na coordenação motora. Eu preciso ajudar essa criança a ficar forte, ter uma coluna forte. Consequentemente, o cognitivo vem.
É onde ele se Essa é a desenvolve. quadra. Exato. E a criança, quando é que eu sei que a pessoa vai ter uma coluna boa? Do nascimento aos 10 anos. Ah, é nessa fase. Essa fase que a coluna começa a se desenvolver, que os músculos postulares começam a ficar fortes, né? Eu brinco assim, no Pilates, tem muito exercício de 4 apoios. Quem faz Pilates aqui sabe, Delícia. né? Agora eu fico assim, tá vendo, gente? Depois de velho, você quer andar de 4. Por que você não deixa? Por que você tem pressa para sua criança ficar de pé? Deixa engatinhar. O melhor exercício para coluna, para criança de 3 meses a 1 ano, é engatinhar. Deixem seus bebês engatinharem. Exato, sabe? Não que tem que ficar de pezinho, bota naquela cadeirinha para ficar assim, nossa, vocês estão matando a coluna da criança. Ele está se desenvolvendo a partir do engatinhar. Isso. E a hora que ele for ficar em pé, ele já vai ter uma força diferente Exato. nessa coluna. Por isso, não precisa ter pressa para ficar em pé. Ó, você que tem criança em Sabe? casa. Então, assim, e vida é movimento. Ponto. Eu preciso me movimentar. Eu brinco assim, gente, a gente mora dentro de uma pedra que gira e roda em volta do sol. Essa pedra se mexe, porque eu não vou me mexer. Essa pedra se mexe e a gente fica acompanhando. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que me movimentar. Se você for para o microscópio, a célula se mexe. Durante o movimento? A célula se mexe. Parada. Esse é o movimento Você da está célula. parado, uma célula tá em ação. Então, eu tenho que me movimentar. Eu falo que, no mínimo, para cada hora que eu ficar sentado trabalhando ou estudando, eu tenho que fazer 5 minutos de exercício. Ou seja, se eu trabalho 8 horas, eu tenho que fazer no mínimo 40 minutos de exercício. Diário. Né? Isso para ter uma vida saudável. Não estou falando esteticamente. Tá? Mas para você controlar a pressão, para você controlar a diabetes, para você não ter dor no corpo, isso ajuda muito. E para controlar a ansiedade. E para controlar a ansiedade. Chegou uma pergunta aqui, obrigada para quem está aqui. Tem gente que já passou e já saiu. A Emily, o Francisco, a Elisete, a Silvia, a Ana Lúcia, ela está falando assim: tenho pré-diabetes, durmo muito agora e acordo com sono. Isso pode ser ansiedade? Pode ser ansiedade, pode ser o cortisol, uma taxa muito A alta. deficiência do cortisol. Né? Provavelmente ela dorme, mas não descansa. É o que você falou no começo. Exato, dorme exausta. Então o corpo não regenera. Né? Então, imagina, está com pré-diabetes. Eu não sei se ela está fazendo atividade física, mas se eu não tiver uma noite de sono, o sono profundo, ele libera o hormônio do crescimento. Só que é só um sono profundo. Ou seja, se eu durmo mal e não chegar no sono profundo, o meu corpo não libera o hormônio do crescimento. E na nossa idade, que eu estou na fase de só crescer de lados, não cresço mais para cima, então para que serve o hormônio do crescimento? Para regenerar meu corpo. E ele é produzido por uma boa parte da vida, né? Exato, pro resto da vida. É produzido a vida inteira. Só que só é liberado se eu tiver sono profundo. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta, né, e tem muitas dores no corpo, o que eu falo para ele? A gente tem que tratar o seu sono. Dorme. A gente tem Dorme que fazer direito. Exatamente, tá? Então, se eu não tenho sono profundo, o corpo não regenera. Aí começa pressão alta, diabetes. Então é totalmente relacionado à ansiedade. E outras doenças crônicas também que você estava dizendo, né? A pressão alta é Pressão um alta, causa. diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, Muito do que a gente Bronquite. ouve por aí, né? Bronquite. bronquite. Quando é que a bronquite ataca? Né? O excesso de problemas respiratórios também tem a ver? Rinite, sinusite, são inflamações, São né? inflamações. Então, eu tenho que entender que a ansiedade deixa meu corpo inflamado. Esse é um alerta. Né? Então, o que O acontece? corpo já se inflama com a alimentação. Exato. O corpo se inflama de todo jeito. Então, o que é a inflamação? E, de novo, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a inflamação faz parte do ciclo do corpo. Então, vou fazer musculação, eu vou quebrar umas fibras, e a regeneração é uma inflamação. A inflamação, ela faz parte da regeneração do corpo. Tá. Né? Então, o problema não é ficar sempre inflamado. O pessoal está exacerbando essa questão da inflamação, sabe? Mas a questão é
como é que eu ajudo o corpo a controlar isso? Como é que eu ajudo o corpo a regenerar isso? Então a pessoa fala, não, preciso tomar remédio, que eu vou cortar glúten. Legal, não tá errado, E tá toma certo. anti-inflamatório, né? E toma anti-inflamatório, só que o anti-inflamatório, o anti-inflamatório colateral. vai ter um efeito colateral muito forte, né? E o anti-inflamatório corta o efeito fisiológico do corpo. Eu tenho que entender que a inflamação é efeito fisiológico da cicatrização, da regeneração. Que num exercício físico ele faz parte Isso. e tem que deixar ele acontecer. Exato. Tá. Agora nós temos outros tipos de inflamações também. Aí, no caso, quando eu tenho dor, eu tenho uma inflamação? Nem sempre. Não aquela dor da atividade física que daqui a pouco vai passar. Por exemplo, pode perguntar para os nossos amigos que estão assistindo. Tem gente que tem dor, toma anti-inflamatório e não passa. Por que não vai passar? Sabe, tem gente que tem dor de cabeça, toma anti-inflamatório e não vai passar dor de cabeça. Por quê? São dores neuropáticas. Então, que eu chamo de estagnação energética, sabe? Mas estagnação energética tem do lado da medicina oriental, da acupuntura, dos meridianos, mas tem uma estagnação energética fisiológica. Isso quer dizer o quê? Como a ansiedade trabalha nisso? Tem o estado de alerta que eu te comentei. Então, eu fico armado, tudo contraído, preparado para lutar, para fugir. Legal. Sistema nervoso simpático no talo. Só que aí, essa contração muscular acaba comprimindo a artéria, que não irriga como deveria irrigar. Sim. Sofrimento celular, dor. Que é a dor de cabeça pulsante, por exemplo. Uhum. E o músculo comprime nervo. Nervo pinçado. Vai dar dor? Vai dar dor. Então, a compressão neural, neuropraxia, né? Que a compressão neural é causada por quê? Porque o músculo está tenso, comprimiu tanto a artéria quanto o nervo, aí vem aqui a dor irradiada. E essa dor você não adianta tomar anti-inflamatório. Por quê? Está inflamado? Não, está comprimido. Está comprimido. E qual a melhor forma da gente reduzir essa dor? A gente tem que fazer um trabalho, primeiro, movimentar o corpo, sempre, né? Mas eu tenho que fazer um trabalho de controle da ansiedade. Por quê? Eu preciso sair desse estado de alerta. E a gente sabe que você vai ensinar a respiração aí e tem outros exercícios. Tem gente até aqui falando já que já faz exercícios, coisa e tal. O shiatsu, por exemplo, né? O shiatsu, eu deito e deixo acontecer. Isso. Não é? Então, eu não estou fazendo movimento. Legal. Mas, a partir dos pontos que são pressionados, Exato. eu tenho também um relaxamento que colabora também para a redução da ansiedade. Eu posso me permitir isso para tratar uma ansiedade? Eu falo que o shiatsu, na minha percepção, é uma das formas mais fáceis de controlar a ansiedade. Por quê? Eu tenho que controlar o corpo. Ponto. Mas eu não sei controlar meu corpo. Então, meu corpo está todo tenso. Então, quando a pessoa vem receber um shiatsu comigo, na minha clínica, com a minha equipe, primeiro, a gente vai soltar a musculatura, vai ativar a circulação sanguínea, onde vai fazer o relaxamento muscular. A gente vai ativar, chama pontos gatilhos, que é onde a junção neuromuscular. Então, a gente vai desativar os pontos gatilhos. Então, o músculo vai relaxar. Porque o músculo está tenso por excitação neural. Tá. Né? Então, eu desativando essa excitação neural, o corpo relaxa. Relaxando, o shiatsu ajuda a liberar serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Ajuda a liberar beta-endorfina, que é o nosso analgésico natural do corpo. E libera dopamina. Então, eu sempre falo que quando o pessoal termina o shiatsu, fala assim, nossa, olha como eu tô mais leve, eu tô mais calmo. E eu falo pra ela, grava bem essa sensação, porque isso é o normal. Estar relaxado Você é o normal. acostumou com um corpo doente. Seu corpo está doente e você acostumou com um corpo doente. Então você acha que ficar doente é normal. Então você acha que ter dor de cabeça toda semana é normal. Mas ela tem uma causa. Exato. Então, as pessoas estão se acostumando a ficar com o corpo doente. E o shiatsu ajuda muito a ajustar o corpo
para o corpo entrar em equilíbrio. O shiatsu, ele pressiona pontos, os meridianos? Os meridianos, pontos de acupuntura. Né? São os né? pontos de acupuntura, para Isso. quem não conhece, né? Uhum. Muito bem a técnica. E onde entra a tua conversa de terapeuta ali, Uhum. antes e pós um exercício, uma massagem de Certo. shiatsu. Não só o shiatsu, né? Porque tem outras Uhum. práticas corporais dentro do teu trabalho. De que forma que essas conversas acessam o meu mental, o meu emocional, o meu psicológico, para poder também ter um entendimento do que esta pessoa na tua frente está sentindo. Porque eu acho que acaba sendo o personalizado, né? Exato. Eu falo que a primeira coisa que eu tento ajudar as pessoas é entender o seu defeito. Tá. O que é entender o seu defeito? A gente vive numa vida com tanta informação, com tanta correria, que eu paro de entender o que é bom e o que é ruim em mim. Então, o que é bom eu tenho que continuar e o que é ruim eu tenho que consertar. Só que no dia a dia a gente não corrige, a gente não conserta. E quando a gente não conserta, eu tenho um crítico interno meu muito forte, que fica assim: por que você não fez essa coisa? Você devia ter feito. Já pra você estar ganhando mais, já pra você estar promovido, já pra você ter um carro, já pra você ter uma casa, já pra você viajar pra Dubai. Ai, coisa chata! E essa vozinha, esse crítico interno, sabe? É muito forte. Então, eu tenho que saber silenciar meu crítico interno. Mais um exercício. Então, e para eu silenciar o meu crítico interno, eu tenho que... Eu falo que é uma coisa muito simples, sabe? Eu preciso aprender a celebrar a vida. As pessoas não sabem celebrar a vida. E estamos mais isolados, Então, né? como a pessoa não sabe celebrar a vida, o cérebro dela não sabe o que está fazendo. É simples assim. Ela não celebra nada mais. Então, tipo assim, não, tô trabalhando, legal. Atingi a meta, legal. Tô ganhando dinheiro? Tô. Tá, e aí? Por quê? Não comemora. Pra fazer o quê? Não, mas já devia estar ganhando mais. Ah, já tá, velho. Aí, eu vi o pessoal da internet, os influencers indo pra Dubai toda hora, de jatinho. Eu não tenho isso ainda. Ah, então eu tô fracassado. E começa a ver o crítico interno forte. É onde adoece. É onde adoece. Então, eu posso continuar querendo mais? Posso. Posso e devo. Mas, eu tenho que celebrar o que eu tenho. Comemore tudo. Eu tenho uma regra pra mim, que eu falo assim, sabe? Eu sou grato que tudo que tenho, celebro tudo que eu tenho. É pouco e quero mais. Boa. Mas, o que eu tenho eu celebro. Por quê? Eu tenho que lembrar de onde que eu vim. Eu tenho que lembrar todos os perrengues que eu passei. Eu tenho que lembrar que eu já morei numa edícula, numa consultora, porque tinha que pagar o aluguel, pagar a faculdade, tinha que comer, né? Então, putz, se hoje eu tenho minha casa, meu apartamento, minha família, eu tenho que celebrar, né? Senão fica assim, ai, deve estar ganhando mais, ai, é pouco, ai, deve estar numa casa maior. E esse crítico interno acaba sendo um cobrador constante. Exato. E quem cobra deixa a gente agoniado, né? Então, esse crítico interno faz com que você fique em estado de alerta constante. Por quê? Você não relaxa. Nunca tá bom. E tem gente que nunca tá bom mesmo. Exato. Mas tem que fazer ficar bom. Exato. E a gente tá falando, sabe, imagine, eu tenho pacientes executivos que dinheiro não é problema. E tem o mesmo problema. E por que estão tomando Rivotril para dormir? Por que tem que tomar pregabalina por causa de dor? Gente, pregabalina é um ansiolítico, ponto. Então, se você tem dor no corpo e seu médico pediu para você tomar pregabalina para acalmar nervo, Tem é alguma porque o coisa médico já errada. sabe, você está ansioso. E essa ansiedade está te causando dor. Então, a dor vai ser reduzida pelo pregabalina por causa da ansiedade reduzida. E não simplesmente porque ela está tirando a dor. Exato. Agora, o Já médico... tem casos drásticos. Agora, o médico explicou que a causa é a ansiedade? Não. Não. Mandou você procurar um psicólogo, um terapeuta? Não. Não. O que vai acontecer? O desajuste continua vindo, o efeito do medicamento vai passar, ou tem que aumentar a dose. Ou pegar um medicamento mais forte. Aí pode causar efeitos colaterais gravíssimos. Exato. Então,
Pessoal, Tira do céu. quem tá tomando pregabalina em casa, que o médico recomendou por causa de dor, entenda. Você está tomando ansiolítico. Você está tomando remédio para ansiedade. Eu já tive casos na minha família que o pregabalina levou à derrota. Nem vou contar o caso aqui, porque não vem ao caso. Mas, assim, é um medicamento que eu tenho até paura de ouvir falar. Se me receitarem algum dia, você pode ter certeza que eu vou em busca de uma resposta, porque ele é complexo, né? E a gente precisa olhar para os medicamentos dessa forma, né, Exato. Shira? Porque tem muita gente aí se automedicando. Eu vou tomar Rivotril para dormir. Legal. Começa Até quando? com 15 gotas e termina com 500. Exatamente. Sabe? Ao ponto de todo mundo conhecer Rivotril. Todo mundo conhece o Rivotril. Se eu não me engano, o Brasil é o país que vende mais Rivotril no mundo. É mesmo? Né? Imagine assim, já tem estudos que mostram que 26% da população brasileira já foi diagnosticada com algum transtorno de ansiedade. Tá. Ponto. Então eu tô falando que de 4 pessoas, uma é ansiosa. Então, se tem 3 pessoas do seu lado que não tomam remédio para ansiedade, é você que está tomando. Você está tomando, Doni? Você? Estamos em 3 só. Ai, agora resta o Jean, que está lá no estúdio do ar. Ai, socorro. Então, É seríssimo. é seríssimo. Isso. Né? Se antigamente, antes da pandemia, a gente já falava que o Brasil é do país mais ansioso do mundo, com 9,3%, pós-pandemia, teve um surto, Sim. sabe? E ninguém está falando disso. O pessoal está achando que é normal. Não, então, quando a gente fala de questões de saúde mental, a gente pode dizer que começa tudo com uma ansiedade. Isso. E a partir da ansiedade leva-se a outros fatores. E muitas Exato. vezes a dor que eu estou sentindo no corpo não é uma dor à toa. Ela é um sinal de ansiedade. Exato. Eu falo pro pessoal, esses dias o pessoal perguntou para mim o que eu achava de trabalhar 12 horas por dia. Eu falo assim, eu sou a última pessoa a responder isso. Por quê? Porque normalmente eu trabalho 14 horas por dia. Tá. Meu normal é 14. Tá. Ponto. Shira, então por que você não tem dor? Por quê? Porque o problema não é trabalhar 12 horas por dia. O problema é trabalhar 12 horas por dia com medo. O medo deixa o alerta. Medo. Será que vocês estão gostando do que eu estou fazendo? Ai, será que eles queriam? Ai, será que eu vou conseguir entregar? Ai, eu vou ter que apresentar amanhã. Será que eu vou conseguir falar? Será que Será que eu estou agradando? Então, o que é o burnout? Burnout são pessoas... Workaholic, por exemplo. Workaholic. O viciado de trabalho. Ele é viciado de trabalho? Não. Por que trabalha tanto, então? Porque trabalha com medo. Com medo de não conseguir entregar. O workaholic trabalha com medo. Isso. E quando E, que eu associo... consequentemente, causa síndrome de burnout. Causa síndrome de burnout. Porque vai chegar uma exaustão, vai chegar uma hora O corpo que não aguenta. não tem mais pra onde ir. Ou você entra numa depressão profunda e não sai mais da cama, Pelo amor de Deus. que normalmente acontece com o burnout. Quem tem exaustão profunda é tipo assim, não sai de casa, não quer mais sair de casa, não tem vontade de fazer mais nada. E a gente tem que tomar cuidado com a palavra produtividade. Porque muitas pessoas confundem o workaholic com ser produtivo, Exato. não é? E ser produtivo é simplesmente ser produtivo, às vezes trabalhando 2 horas por dia. Eu vou contar uma história, que eu nem sei se posso contar aqui, mas eu vou contar. Ih, contou. Eu tenho um paciente meu que era chefe do setor de uma empresa japonesa. Aqui na Paulista até. E é japonês, meio reticente a algumas coisas. Eu falei assim, putz, eu preciso ir ajustar sua mesa, porque a Shira tá tudo torto, tá te dando dor. Ah, legal, Shira. Vem, mas vem só depois das 7 da noite. Porque eu não quero que ninguém veja você mexendo na minha mesa. Falei, tudo bem. Cheguei no escritório. Coincidentemente, encontrei uma pessoa que trabalhava lá, que era meu paciente. Né? Aí chegou assim pra mim, ô Shira, tudo bem e tal, legal. Nossa, Shira, você vê? Todo mundo já foi embora, eu tô aqui me matando sozinho, tal, olha como eu trabalho e ninguém me reconhece aqui, eu tô fazendo tudo sozinho aqui, todo mundo já foi embora. Eu falei, porra, que pena, né? Que duro. Aí que eu fui conversar com esse meu paciente, o chefe dele. Aí eu fui besta de falar. Nossa, você viu o rapaz ali, né? Trabalhando tanto, esforçado, né? Em japonês tem uma palavra chamada arro. Arro. Arro é burro, tá? Arro é burro, né? Falei assim, aquela arro. Falei, como assim, né? Falei, nossa, falei uma besteira, né? O que aconteceu?
Você vê? O que todo mundo consegue me entregar até 5 da tarde, e tem que ficar até 7 para me entregar. Arro. Não posso promover esse cara. Ela falou, é verdade. Mas se meu paciente trabalhava com tanto medo de não conseguir entregar, que a pressão que ele sentia dele com ele mesmo, não deixava ele ser produtivo. A questão é pessoal, né? É a pessoal. pessoa com ela mesma. E de Exato. repente ela só consegue produzir mesmo depois que todo mundo foi embora. Né? Muitas vezes tem essas questões, Exato. né? Então, sério isso? Então, a gente tem que entender o biológico de cada um. Tem gente que rende mais à noite, tem gente que rende mais de manhã, né? Mas principalmente entender que eu tenho que trabalhar porque eu sou bom no que faço. Então, a pessoa me contratou, por quê? Porque eu sou bom. Ponto. O que eu tenho que fazer? Entregar no que eu sou bom. Então, isso é respeitar a própria verdade. Gente, essa é a minha verdade. Entrego. E não falo assim, puta, melhor daqui, melhor daquilo lá, melhor isso aqui. Ótimo. Mas a sua verdade está ali. E respeite a sua verdade. E quando a gente faz com amor, né? Exato. Essa verdade, ela vem à tona. Então, por isso que eu falo, eu trabalho 14 horas por dia. Né? Eu começo muito cedo. Com 2 mentorias à noite, tudo, né? Com 2 palestras, imagina, se dá palestra, fica o dia inteiro fora, né? Volta de viagem, tudo. E por que é gostoso? Porque eu não trabalho com a pressão. Ah, será que gostaram de mim? Se eu venho aqui Entrega, né? aceitar o seu convite, Sá, e fica assim, ai, será que a Sá vai gostar do que eu for falar? Aí se eu falar alguma coisa que a Sá não gostar, aí se eu falar alguma coisa que o público não gostar, aí eu acho melhor não falar nada. Sá, eu não vou. Esse é um problema sério da nossa cultura, né? A validação. Exato. Precisamos sempre, estamos sempre esperando a validação. Eu falo estamos, porque sim, é é uma verdade. grande... É cultural mesmo. Imagina assim, já fizeram uma pesquisa Vamos que mudar. falaram que o maior medo das pessoas é a morte. Ok. Ok, desconhecido, também tem. O segundo maior medo, falar em público, Aham. né? Mas o problema não é falar em público. O problema é o que os outros estão achando de eu falar em público. O problema não é o falar, né? É quem Exato. está ouvindo e julgando. É o julgamento. Exato, é o julgamento. Então, Mas você sabe, e na verdade isso é uma bobagem, né? Porque se você está falando em público, você está falando algo que você domina. E se você domina, você sabe o que você está falando. por isso, respeite a sua verdade. Respeite sempre a sua verdade. Tem mais gente aqui comentando, deixa eu ver. O Francisco, ele fala assim, como desarmar? Interessante essa dica de já ir para o ambiente armado na expectativa de que se alguém falar algo que me desagrade, eu já atacar e ir para o embate. Mas, na verdade, a gente não está simplesmente atacando, né? Eu não ataco. A gente está simplesmente se recolhendo, dá o ok e diga e vá com a tua verdade. Isso, Francisco, é a tua verdade. Imagine assim, Sá. Se alguém chega pra você e fala assim, nossa, Sá, esse seu cabelo verde aí é esquisito. Você vai esquentar a cabeça? Se eu estiver feliz com o meu cabelo Não. verde. Mas seu cabelo é verde? Não, Não é uma mentira? total. Por que você esquentar a cabeça com mentira? Né? E dar o soco no outro. Por isso que tem que respeitar a própria verdade, sabe? Eu tenho que entender, o que está falando é minha verdade? Não. Ok. A gente chega nessa serenidade quando a gente se respeita e entende o que está passando dentro da gente. Exato. Não é? Você sabe que é por isso que eu falo muito de respeitar a própria verdade. Mas saber qual que é a sua deficiência. Também. Eu, há 25 anos atrás, eu era muito reativo. Eu, Cheira, era muito reativo. Por isso você foi pro jiu-jitsu? Por isso que eu fui pro jiu-jitsu e por Imaginei. isso que eu controlo a ansiedade. Por quê? Porque eu sou ansioso. Então eu tive que aprender a controlar a minha ansiedade. Então, antigamente, se alguém me fechasse na rua, eu ia lá e fechava o cara. E não pensava. Né? Se ia morrer, se ia bater, se ia... Não sabia. Porque eu era reativo. Aí o que eu aprendi? O que eu tive que entender? Por que eu sou agressivo? Por quê? Porque eu tenho medo de ou da humilhação ou de ser agredido. Legal. Alguém tem a capacidade de me humilhar? Não. Alguém tem capacidade de me agredir, assim, verbalmente, assim? Também não. Ufa.
Acabou o problema. Mas eu tive que entender isso. Eu tô falando de uma forma muito simplória. Tá bom. Então eu tive que me trabalhar, sabe? Fazer terapia para entender. Pera, estou num lugar seguro? Estou. Eu sei do que eu estou falando? Sei. Pode ter gente melhor que eu? Pode. Mas o que eu sei eu tenho que respeitar. Ponto. Se garantir, né? Exato. Eu acho que esse respeito acaba trazendo uma calma, né? Uma quietude, uma tranquilidade da mente e das emoções, né? Do coração também, para que a gente se valide. Por isso que é serenidade. Por isso você fica sereno. Né? Justamente porque fala assim, esse é meu caminho? É. Esse é meu processo? É. Puta, mas eu podia estar lá? De repente até podia. Mas eu estou dentro do processo? Estou. Ufa, deita e dorme. Aqui atrás está escrito assim: 2 grandes epidemias andam juntas, dores crônicas e ansiedade. Já falamos, inclusive, disso. Uhum. As dores crônicas e a ansiedade, em algum momento, elas podem andar separadas? Não. Nunca. 100% das dores crônicas têm relação com a ansiedade. Então, o recado... 100% das dores crônicas têm relação com sua saúde mental. E hoje nós estamos falando realmente de 2 grandes epidemias. Exato. Que estão gerando outras questões aí, posso até arriscar dizer as doenças cardiovasculares. Uhum. Pressão alta, simples assim. Que está dentro de um... Fibromialgia. comum hoje, né? Você Fibromialgia. recebe muita gente na clínica Muita com gente com fibromialgia? fibromialgia. Muita gente. Né? Por quê? Imagine. É medo? Estou com um estado de ar tão alto. É aquela mãe que o filho sai pra balada e ela não dorme. O filho tá se divertindo lá na balada e a mãe tá assim, ai, será que meu filho foi assaltado? Ai, ainda não ligou. Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Esse agravante e segurança pesa muito em cima dos pais? Pesa muito em cima da sociedade como um todo. Devo dizer que São Paulo, a gente... Eu falo que a questão de segurança em São Paulo é muito complicado a gente querer controlar a ansiedade das pessoas às vezes, né? Se na porta do prédio assaltaram ela. Sendo que ela sai da clínica, mas ela está Você preocupada entendeu? com o filho que está fora. Eu tinha uma paciente que ela foi assaltada no portão de casa. Ela estava com o assistente dela. E o assistente dela reagiu. O bandido puxou o ombro dela e teve dor no ombro. Ok. Sarou o ombro. Só que todo dia, quando ela chegava em casa, o ombro doía. Somatizou. Então por quê? Porque quando ela chega em casa, ela fica com medo de ser atacada novamente. Então o corpo em estado de alerta, aonde teve o machucado, aonde vai doer. Isso fica registrado no corpo. Memória tissular. Né? Memória celular. Se ela muda de residência, isso pode melhorar ou já está registrado? Se ela não mudar a percepção de como ela enxerga a vida, pode mudar de casa, pode ir para o Japão, pode ir para Portugal. Tá. Que Aí vai continuar com a entra mesma dor. na questão da percepção. Exatamente. Podemos falar que é um trauma? Sim. É um trauma. Quanto tempo você precisa para ensinar o exercício? 2 minutinhos? 1 minutinho? Toma tua água, vamos. 2 minutos. Não, tá bom, porque eu tô olhando pro relógio, eu vejo que o tempo tá correndo, aí a gente Nossa, fica a gente aqui. fala... O nem Francisco, ele respondeu aqui da preocupação dele em achar essa postura e afins maravilhosos. Tem a Silvia Bueno falando que de uns tempos para cá, em situações em que fica em evidência perante as pessoas, ela fica num grau tão forte de ansiedade que sente uma queimação muito forte em toda a coluna. Quando eu li queimação, eu pensei que fosse esôfago. Não, coluna que sobe e desce a sua base. Só passando... Ao término da situação, cheguei a perder uma entrevista de emprego por isso. Perdemos oportunidades. Perdendo oportunidade, exatamente. Por isso que a ansiedade, mal trabalhada, se não controlar a ansiedade, eu posso ficar ansioso. Sim. Então, imagine, sabe? Quando você me convidou para vir para cá, grato, ótimo, adoro, né? Me sinto em casa, mas eu fico ansioso. Sim. Nossa, eu quero dar o meu melhor para você. Então, vou lá, eu estudo, vejo as novidades, vejo o que está acontecendo, para chegar aqui e poder ter a melhor conversa com você.
Tá munido, Isso. né, Então, de informação. então fica assim, sabe? Eu estava ansioso para vir falar com você. Mas você vê que é uma ansiedade gostosa? Não fico sofrendo. Chegou sorrindo. Exato. Então, o problema é eu ficar sofrendo com ansiedade. Quando está em sofrimento, é sinal de que essa ansiedade está fora do lugar. Exatamente. Vamos ensinar o exercício? Ótimo! Atentem-se todos vocês. Pode acompanhar, ó. Estamos no YouTube, eu e o Dr. Shira. Programa quase terminando. Quem está ouvindo aí em 95,7. Estamos no YouTube aqui, se você quiser acompanhar. Esse programa vai ficar postado, aí você pode assistir outra vez e prestar atenção em tudo. Ótimo. Vamos lá. Vamos Pode lá. olhar para aquela câmera ali. Ok, então, pessoal, em casa, quem estiver sentado, coloca os pés no chão, mão sobre a coxa e fecha os olhos. Puxa o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Puxa o ar por 4 segundos e solte o ar por 6 segundos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso, continue respirando, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Isso. E sinta a partir do topo da cabeça uma onda de relaxamento descendo pelo seu corpo. Sinta a cabeça relaxando, sinta o rosto relaxando, as orelhas, o pescoço relaxando. Sinta essa onda de relaxamento descendo para o seu ombro, seus braços e suas mãos. Isso. E agora sinta essa onda de relaxamento descendo para o seu tronco, suas pernas e seus pés. Puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Isso. E a partir de agora, o som mais importante da sua vida é o som da sua respiração. Ouça o ar entrando pelo nariz, chegando aos pulmões, e ouça o ar saindo dos pulmões, indo para a sua boca. Puxando o ar por 4 segundos e soltando o ar por 6 segundos. Ótimo. E cada vez que você soltar o ar, sinta o corpo relaxando cada vez mais. Isso. E gentilmente abra os olhos. Maravilhoso. Agora você pega esse trecho aí, faça esse relaxamento induzido até se acostumar, não é? Perfeitamente, pode fazer esse exercício todos os dias. Se fizer todos os dias e pensar, deve ter dado um pouco mais de 1 minuto, vai fazer muita diferença na sua vida. Por quê? Porque as pessoas esqueceram de parar para respirar. Pois é. E Não quando- paramos para nada, imagina para respirar. Então, quando para respirar, o corpo relaxa. Uma forma simples, Simples. de trazer relaxamento para esse Exato. corpo. Simples assim. Como que estão as suas atividades? Você tem um atendimento, você tem uma equipe Isso. que te auxilia, mas suas mentorias, palestras, de que forma que está acontecendo? Bom, E a mentoria é em relacionado à ansiedade, tá? Isso. Tem mentoria que eu dou no individual. Tá, Eu não dou mentoria em grupo, ok. né? Porque cada um tem um X, eu gosto de fazer bem individualizado. Mas tudo começa passando pela minha clínica, Tá. né? Então, eu sempre peço para as pessoas irem para a clínica, agendar comigo, e de lá a gente vai ver qual que é o melhor caminho para ela, né? As palestras eu dou no mundo corporativo para ajudar as pessoas das empresas a viverem controlando a ansiedade. Então, é manter alta performance sem ficar sofrendo com dor, manter alta performance sem sofrer com dor de cabeça, Sim. né? Então, as palestras, tem minha equipe lá, minha assessoria, que me manda para cima e para baixo, eu só obedeço. Eles falam assim, tira, vai para lá, eu vou. Né, tá aí passando aí na tela. Isso. @dicas do Shira, Exato. né, que é o seu perfil, e tem o site, né? Isso, institutoshira.com. Instituto Shira, CHIRA, institutoshira.com. Lá tem toda a programação, Tá tudo lá, como né? fazer contato, é por aí. Isso. E porque nós viemos nesse mundo, sabe?
não para ficar sofrendo com ansiedade, né? De jeito nenhum. A gente vive nesse mundo para celebrar a vida. E as pessoas têm que lembrar que celebrar a vida é fazer o que gosta com as pessoas que você ama. Você trabalha para poder celebrar a vida. É isso. Muito obrigada. Viu? Gratidão, viu? Maravilhoso, gente. Olha para aquela câmera e deixa aquela baita mensagem para nós. Gente, novamente, celebre mais a vida. Então, celebrar a vida é fazer o que gosta com as pessoas que você ama. Se você trabalha e ganha dinheiro, você ganha dinheiro para quê? Para celebrar a vida. Então, pense que você trabalha para fazer as coisas que gosta. Faça as coisas que gosta. É isso aí. E o livro do Shira, Serenidade para quem tem ansiedade, está à venda aí em todas as livrarias. É só buscar, porque ele já é um best-seller, porque tem exercícios bem práticos. E eu já decidi. Vamos encerrar na rádio? Encerrando na rádio, eu vou fazer o sorteio aqui agora. Ah, legal. Tá? E eu estava aqui pensando, eu já decidi como que será feito. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Continuo mais uns 2 minutinhos aqui no YouTube, mas estou liberando aí no FM. Obrigada, Jean Lorusso, pela técnica aí no nosso estúdio do FM. Eu continuo aqui no nosso estúdio Vibecast, aqui na Vibe Mundial. Gente, um grande beijo e até semana que vem. E eu continuo aqui. Eu decidi que eu vou dar de presente estes 3 livros. Quem está dando os livros é o Shira, né? Que trouxe com muito amor e carinho para as 3 pessoas que mais participaram do nosso chat. Ótimo! Tá bom? Adorei! Então, o Francisco, que fez uma série de comentários e perguntas aqui, e ele trouxe a questão do desarmar. Legal. Francisco Filho, depois dá um jeitinho aqui de entrar em contato com a Vibe Mundial. Pode ser aqui mesmo no YouTube ou no Instagram, Vibe Mundial, que eu falo com você para a gente verificar como você retira esse livro. A Silvia Bueno, que também abriu aqui o coração e falou da ansiedade, que perdeu até um nível de emprego. E a Ana Lúcia, que fez a pergunta a respeito da diabetes e trouxe aí um campo, né, de informação, de conhecimento muito importante e de alerta para as pessoas, né, Shira? Nossa, adorei, ótima ideia. Parabéns! Então aqui, você já sabe, né, quer ganhar presente do Mundial Podcast? Participa, avisa os amigos, vamos ajudar esse canal se movimentar. Shira, sucesso para você, meu amigo. Teu trabalho é lindo, teu trabalho é incrível. Por isso você está sentado aqui nessa bancada junto comigo, viu? E a gente vai ter muitas boas conversas, porque eu acho que o ano que vem tem mais livro, né, Shira? Vamos trabalhar para isso, né? Ano que vem deve ter mais livros e com certeza a gente vai ter muito mais bate-papo, porque cada vez que ele lança um livro, a gente se imune de informações e de exercícios aqui para todos nós. Obrigada, viu? Gratidão mais uma vez. Para você. Beijo, Roberto Chiniachique. Beijo, Roberto. Tchau, tchau. Falou que você mandou um beijo, tô mandando um beijo aqui. Beijo, meu querido. Até.